Colossenses 2, versículo 7 diz assim: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Nessa outra tradução, esse mesmo versículo diz assim, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição, continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Que a minha vida, que a sua vida transborde de alegria e gratidão. Que tipo de servos do Senhor somos nós? Nós somos aqueles servos alegres, contentes com o nosso Senhor, ou nós somos aqueles tipos de servos que só vivem reclamando do seu Senhor? Aquele funcionário que só vive reclamando do patrão, aquele crente que só vive reclamando do seu Deus. Era assim que o povo de Israel vivia, reclamando. E aí, Senhor, eu estou com fome, eu estou com sede, e daí? Era melhor eu estar lá, eu devia ter morrido lá, o Senhor devia ter me tirado da vida lá, devia ter me sepultado lá pelo menos eu estava no meio das panelas, cheio de carne, cheio de pão, era farto. E Deus não gostava disso. Ele abominava isso. Que tipo de servos somos nós? Ele nos orienta que eu e você, que nós estejamos sempre alegres e cheios de gratidão. Passamos por dificuldade? Passamos, irmãos. Muitas dificuldades. Mas pense direitinho aí, tem alguma coisa que hoje a gente poderia agradecer a Deus? Eu não sei se eu contei aqui para vocês já em outras oportunidades, devo ter contado, não sei, que eu vi uma reportagem de um médico, e ele ficou tetraplégico por causa de um mergulho na piscina dele, e a reportagem passava ele, a esposa e toda a família dele alegre demais. Sabe por quê? Porque diante das fisioterapias que ele estava fazendo, ele conseguiu mexer o dedão do pé. Uma alegria que você nem imagina. Tenta mexer o dedo do teu pé aí, tenta aí. Está conseguindo? Isso é motivo de você se alegrar? Talvez não, porque a gente mexe ele toda hora que a gente quer, né? Faz assim, Você consegue? Talvez não seja um motivo da gente se alegrar, que a gente consegue fazer. Talvez se a gente não conseguisse, tivesse aí um ano com a mão paralisada, de repente se conseguisse fazer isso, e dizer, glória a Deus, Senhor, voltou. Mas a gente faz, parece que é tão natural. Faz isso assim, mesmo com a máscara, você sentiu um negócio entrando no teu pulmão, e te dando energia, e você diz, eu estou vivo. Será que isso não seria motivo suficiente de todo dia, quando a gente abrisse os olhos? Obrigado, Senhor, pelo oxigênio. Obrigado, Senhor, pelos meus pulmões. Tem tanta coisa para a gente agradecer a Deus, mas são tantas coisas, que a gente coloca os nossos olhos nos problemas, e esquecemos as tantas outras coisas boas, maravilhosas, que nós poderíamos estar agradecendo. E quando nós focamos no problema e murmuramos por causa daquele problema ou daqueles problemas que não são mais do que as outras coisas que nós temos para agradecer, aquele problema que era aquele problema, ele se torna tão grande que você não consegue perceber mais que você respira, que você não consegue perceber que você tem os seus movimentos. Irmão, quando começou a pandemia, Covid, eu sou agente de saúde, e uma paciente estava com o marido dela internado, entubado, lá no Giseuda, ela com Covid em casa, o filho com Covid em casa, um desespero, que ninguém sabia nada sobre isso. Ela perdeu o olfato, perdeu o paladar, e a gente conversava todos os dias.
tanto por telefone como eu ia lá na casa dela. Mas ela ligava para mim de noite, agoniada, aperreada, desesperada, e a gente ia conversando, e ela ia se acalmando. Aí teve um dia, passou-se os dias, ela ligou para mim chorando, sabe por quê? Você nem imagina. Ela ligou para mim chorando, porque sentiu o fedor do lixo. Chorando de alegria, porque sentiu o fedor do lixo. Ela disse, glória a Deus, eu fui trocar o lixo hoje e eu senti o fedor do lixo, isso é maravilhoso. Eu digo, meu Deus, que lição de você ir abrir o lixo, sentir o fedor e glorificar a Deus por sentir um fedor, o mau cheiro. Ah, Senhor, isso nos ensina muito, que nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, e focamos no problema, e deixamos o problema tão grande que esquecemos dessas coisas, que parecem ser pequenas, mas são grandes, irmão. Só sabe quem não sente o cheiro, só sabe o que é mexer o dedo do pé, aquele que está em cima de uma cama prostrado e nunca mais mexeu o dedo do pé, só sabe o que é fechar e abrir o olho, aquele que não, só sabe o que é enxergar um amarelo, um preto, um vermelho, um rosa, quem nunca viu. Como a gente olha para vocês e vê a boniteza, a beleza de vocês, parece que isso é normal, da gente chegar aqui, subir, descer, né? Descer, subir, sentar, levantar, para a gente é normal, mas para o paralítico que estava lá na porta da igreja, do templo, há anos que ele era paralítico, quando ele ficou de pé, ele entrou no templo saltando, pulando, porque ele nunca tinha feito isso. E nós fazemos isso todos os dias, irmãos. Ele glorificando a Deus, porque agora ele podia fazer isso, ó, e eu posso. Então eu tenho outros problemas? Tenho, mas eu posso fazer isso. Eu posso levantar minha mão, glorificar a Deus, louvar com a minha voz, mesmo que seja feia, fanhenta, mas eu posso. Obrigado, Senhor. Colossenses 3, o versículo 15. Ele diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede o quê? Oh, glória. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Nós somos chamados para a paz do Senhor. Em um corpo, domine em vossos corações. A paz de Deus domine em vossos corações. E sejam agradecidos. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo meu fogão. Obrigado, Senhor, pelo meu braseirinho que eu faço meu café. Obrigado pelo café, Senhor, eu tinha até esquecido. Ah, mas se tem um café, tem o açúcar. Obrigado, Senhor. Aí vai uma coisa puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Ah, Senhor, obrigado pelo paladar, porque eu tomo café e eu sinto o sabor do café. São coisas infinitas que nós temos para agradecer a Deus. Mas nós só focamos no problema. E aí, como eu disse, irmãos, a ciência, ela descobriu que a gratidão é um remédio natural, protetor do cérebro e do coração. Olha só o que a ciência descobriu. Que quando você é grato, isso é um remédio natural
ótimo para o teu cérebro e para o coração. Esse órgão que bombeia o sangue no nosso corpo. Agora, essa gratidão não é só o simples fato de dizer assim, obrigado, meu irmão, por você. Isso é educação, né? Alguém faz um negócio para você, você diz, muito obrigado. Isso é obrigação. Isso é educação. Nós fomos educados a falarmos obrigado para as pessoas. Gratidão é você, no meio de um turbilhão de coisas, você enxergar algo para você agradecer. É você no meio do deserto, faltando água, e você tendo outras coisas para agradecer a Deus. Gratidão é mais ou menos assim. Não é só obrigado. É a gente, no meio das coisas ruins, encontrar algo bom para você agradecer. Eu vi uma mulher falando sobre um problema que o marido dela teve. Ele perdeu a visão de um olho. E ele reclamava demais. Ela disse que não suportava mais ele. Era um problema sério? Era. Você está, de repente, você perde a visão de um olho, só enxerga por um. E ele reclamava de dia e de noite. E ela disse que teve um dia que eles estavam no quarto e de repente ele disse assim, amor, acende a luz aí, por que você apagou a luz? Ela disse, não, eu não apaguei a luz não, ele está tudo escuro. Perdeu o outro olho. E ela disse que ali, a partir dali, aí eles começaram a agradecer por outras coisas. Porque ela disse que a partir dali, ela que teve que ir trabalhar, então eles foram agradecer pela vida dela, pela saúde dela. Eles esqueceram um pouco o problema visual do marido e foram agradecer porque ela tinha condições de manter a família trabalhando. Aí ela diz que mudou a vida na família dela quando eles esqueceram o problema. O problema estava ali, mas eles começaram a ver outras coisas que eles podiam agradecer, em vez de focar no problema visual do esposo. Então isso é gratidão. É no meio de um problema sério, você encontrar motivos para agradecer a Deus. E a ciência descobriu que isso faz bem para o teu cérebro, que isso faz bem para o teu coração, e diz que o resultado de você exercitar a gratidão é menos lamentações, porque quem vive agradecendo não tem tempo para ficar murmurando, lamentando. Meu Deus, nada dá certo na minha vida, porque tudo que eu faço dá errado, eu tento e não sei o quê, e só reclama. Aí quem vive agradecendo não tem tempo para isso. Então quem agradece é menos lamentação na sua vida. Quem agradece tem menos doença na sua... Isso cientificamente. E biblicamente a gente nem vai falar mais nada, porque está aqui, irmãos. A ciência só descobriu o que Deus já tem ensinado para o seu povo desde sempre. É menos doença, menos dores. Aquele que agradece, menos dores, menos rancores e menos estresse. A ciência descobriu que a atitude de ser grato é capaz de transformar o seu cérebro e o meu em uma máquina de produzir dopamina. A atitude de nós agradecermos. A ciência descobriu que isso faz do nosso cérebro uma máquina de produzir dopamina, que é o hormônio do prazer. O hormônio da felicidade. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós começamos a agradecer, o nosso cérebro ele começa a produzir uma substância que é prazeroso, que nos traz prazer. A dopamina em nosso corpo, ela é fundamental para evitar e reverter doenças como Parkinson, dor e depressão.
cientificamente. A dopamina em nosso corpo, ela ajuda tanto a combater como a evitar o Parkinson, a evitar dores no nosso corpo e depressão. Uma pessoa que só vive reclamando, murmurando, essa pessoa é propícia a ser deprimida. Uma pessoa que só vive agradecendo a Deus, essa pessoa é uma pessoa alegre, contente, feliz, com expectativas. Dificilmente vai ser acometido por uma depressão. E cientificamente isso foi constatado. A dopamina em nosso corpo, ela também serve para conferir as sensações de prazer e satisfação. Ela serve também para controlar funções motoras e mentais. A dopamina em nosso corpo, ela regula o nosso sono. A dopamina, ela melhora o humor e ajuda na memória e traz motivação e alegria. Irmão, olha quantas coisas maravilhosas que você teria que ir atrás de um médico, de uma receita, para tomar um remédio, para se livrar de tantas coisas, onde você fazendo algo que agrada a Deus, vai trazer todos esses benefícios para a sua vida. E o que é que eu faço? Agradeça. Seja grato. Seja grato. Só isso. Mas isso é difícil. Nós podemos exercitar a gratidão. Vou falar disso daqui a pouquinho. Vou terminar já. É 9, né, pastor, que termina? Vou terminar. 1 Tessalonicenses. Não, vamos para Filipenses. Vamos pular aqui, por causa do tempo. Volta aí um pouquinho. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o versículo 11. Olha aí. Falou a voz da ciência. Cientificamente, não é não, Lucas? É, meu irmão. Irmão, é um negócio extraordinário. Também. O contrário da dopamina é o quê? O cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, que é bom também para a nossa vida, em quantidade adequada, não é isso, Lucas? Tudo em quantidade adequada é bom na nossa vida. O cortisol também, Deus preparou o nosso corpo justamente para isso. O cortisol é um hormônio que quando nós entramos em uma área de risco, é liberado o cortisol justamente para a gente se livrar daquilo ali. E o cortisol em excesso, e o estresse causa o cortisol. Quando você se estressa, alguma coisa acontecendo, o cortisol, o cérebro começa a produzir, jogar na corrente sanguínea, e você fica atento, você pula uma parede dessa dentro de um segundo. Ei, irmão, Deus é maravilhoso. Aí quando esse cortisol é produzido direto, você só vive estressado, agoniado, vai produzindo, isso causa um monte de problema. Enquanto a dopamina causa esse monte de benefício, o cortisol em excesso causa um monte de problema, inclusive gorduras acumuladas aqui. Aqui, ó, no abdômen. É muita coisa. Então, em vez de você se estressar, e você agradece a Deus. Em vez de você reclamar, você agradece a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Paulo diz que ele aprendeu a viver de todas as formas, com muito, com pouco, tendo escassez, não tendo. Ele disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. As pessoas pegam esse texto para levar para outra área, mas o que está falando é isso. Porque Deus, Ele está comigo, Ele está contigo, e Ele vai nos dar suporte para nós passarmos em todas as áreas da nossa vida. E quando no momento desse de escassez, no momento de algum problema, você vai encontrar coisas maravilhosas que tem e glorificar a Deus por aquilo, não pelo ruim que está acontecendo. E o ruim Deus vai cuidar, irmãos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas Ele vai fazer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Só para a gente terminar, Filipenses capítulo 4, o versículo 4 diz assim, ó: regozijai-vos, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com quê? Com ações de graça. Você está aperreado, você está angustiado com alguma coisa. Olha, Paulo diz: se alegre em todos os momentos, não se inquiete com nada. O que está te inquietando, pega isso, coloca aos pés do Senhor e começa a dar graças, a agradecer por outras coisas, e Ele vai resolver isso aqui. O versículo 7, ele diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. No mundo onde nós vivemos, onde as pessoas estão para lá e para cá, tem uma fórmula de Deus guardar os nossos sentimentos, nossa mente e o nosso coração, que é aqui também. Nesse caso, esse coração que fala não é esse, é aqui de onde saem os pensamentos. E Deus vai guardar, irmãos. Mas nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. Nós precisamos não ficar inquietos com coisa alguma, preocupado com amanhã, preocupado com daqui um ano, daqui um mês. Ei, vivo hoje, glorificando a Deus e exaltando o nome do teu Senhor. Procure alguma coisa que você possa ter para agradecer a Deus. Deixa eu dizer bem rapidinho aqui, uma forma de você exercitar a sua gratidão. Pega um caderninho, todo dia quando você for dormir, pega ali uma caneta e nota 5 coisas que você pode agradecer a Deus. Quando você acordar amanhã, você pega aquele caderninho e nota mais 5 que você pode agradecer a Deus. Aí quando for de noite, tu nota mais 5, que tu vai ver que tem tanta coisa para você agradecer a Deus. Você diz: meu Deus, e eu só olhava para o problema, para as dificuldades, e tem tanta coisa aqui para estar louvando e agradecendo ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é forte e poderoso, Ele está comigo e está contigo, em nome de Jesus.